Hoje é sexta-feira, dia 16, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. Alak jacta est, ou seja, a sorte está lançada e está lançada mesmo. Parece que tem ministro do Supremo Tribunal Federal que já está sentindo a pressão do Donald Trump. Já fala em aposentadoria, assumir uma embaixada. Pois é, esse assunto voltou a circular, repercutiu na imprensa nacional da possibilidade de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal pedir para sair, pedir baixa. Surge assim uma nova vaga no Supremo Tribunal Federal. E aí, rufam-se os tambores para saber quem poderia assumir essa nova vaga no Supremo Tribunal Federal. Em compensação, a batalha interna aqui também está daquele jeito. Nicolas Ferreira acaba de protocolar um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que pode ter retaliação contra o Nicolas Ferreira, mas uma coisa é certa: o Nicolas tem razão. É caso de impeachment se a lei no Brasil for cumprida. Por falar nisso, lembra do Hugo Mota querendo falar grosso com o Supremo Tribunal Federal, depois que o Supremo jogou no lixo a decisão de 315 deputados para suspender o processo contra o Ramagem? Você lembra disso? O Hugo Mota entrou com ação no Supremo para falar: ó, não, vocês estão passando o tapetão no Congresso, isso não pode. Pois é, já foi nomeado um relator. E aí, né, você deve estar careca, de saber na mão de quem que vai cair. Parece que só tem um ministro no STF inteiro. É esquisito, né? A gente vai falar sobre tudo isso. A CPI tá bombando, né? Tem uma nova reviravolta aqui, delação premiada. Tem gente de sindicato querendo jogar tudo no ventilador e fazer delação de ministros, de políticos do PT e da esquerda que ajudaram. O negócio tá pegando, o bicho tá pegando. Então, esse editorial de sexta-feira parece editorial de sexta-feira 13. Por quê? Porque o PT tá no poder toda sexta-feira. É sexta-feira 13, até que a gente se livre, né, desse mal maior que está assolando o Brasil. Mas bora começar? Vamos analisar as matérias? Então seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que isso é muito importante. E o nosso canal, você vai perceber que está com um pouquinho de cara nova. Nós mudamos algumas coisinhas aqui, tá bom? Então, bora às matérias. Pessoal, é o seguinte, só parece, que só existe um ministro do Supremo Tribunal Federal. E você já tá careca de saber quem é, né? Careca. A grande questão é que o Hugo Mota resolveu tomar alguma medida, ou é só um teatro, contra o Supremo Tribunal Federal e entrou com a ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental. É um remédio constitucional previsto na Constituição quando não cabe a ação direta de inconstitucionalidade. A ADPF diz o seguinte: olha, o pessoal do STF, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês violaram a Constituição, porque o artigo 53 da Constituição diz que eu posso suspender o processo contra o Ramagem. Mas vocês não estão obedecendo. 315 deputados decidiram e vocês não estão obedecendo. Então eu estou entrando aqui com a DPF contra vocês e eu quero que vocês cumpram. Pois é, o negócio aqui é que o processo caiu na mão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Matéria do UOL aqui para vocês. Moraes vira relator da ação de Mota contra a decisão do STF sobre Ramagem. A impressão que se tem aqui é que só existe um ministro no STF. O que aconteceu? O caso foi remetido para o ministro pelo próprio sistema do STF. Não teve sorteio, não. Agora eles escolhem ali, né? Vamos dizer assim, quem vai julgar, né? O nome do Moraes foi definido pelo mecanismo eletrônico da Corte, após ser constatado que o processo tem relação com outras duas ações já a cargo da relatoria de Moraes. Por já estar responsável por processos que tratam do tema semelhante, o tribunal acaba remetendo o caso para o ministro. Todo e qualquer processo que está circulando hoje no Supremo Tribunal Federal, a impressão que se tem é que só o Moraes toma conta.
A grande questão aqui é que a gente já sabe como o Moraes vai decidir. Afinal, ele está julgando contra a própria decisão dele. Num caso que ele é vítima e julgador, e também até como acusação. A gente já sabe o caminho. Essa ação não vai dar em nada. Bora de próxima matéria. Pessoal, é o seguinte: tem uma coisa no Brasil chamado impeachment. O impeachment pode ser de ministros do STF, pode ser do Lula. Isso porque cada organização feita pela Constituição define, né, um sistema de freios e contrapesos. Por exemplo, o presidente da República, quem define o impeachment dele é o deputado, né, o presidente da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, quem define o impeachment deles é o Senado Federal. E quem caça deputados e senadores, e caça o tempo todo, é o próprio STF. E o STF está fazendo isso e fazendo muito, mas o Congresso não está reagindo. Dentro das responsabilidades dos ministros, ou seja, dos deveres funcionais que os ministros podem violar, onde pode caber um impeachment desses ministros, está o exercício da atividade político-partidária. Ministro não pode exercer atividade político-partidária. Simples assim. Acontece que o Flávio Dino foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele assumiu a toga. Deveria esquecer a política. Mas não foi isso que aconteceu. E aí dá uma olhada nessa matéria aqui do jornal Metrópolis. O Nicolas Ferreira protocolou um pedido de impeachment do Flávio Dino por fala do petista. O que aconteceu para a gente poder entender essa história aqui? O Flávio Dino, durante um evento, ele resolveu, vamos dizer assim, dar palpites políticos, fazer quase que um comício ali. E isso não é o papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Viola a lei de impeachment. Está dentre as vedações, se eu não me engano, o artigo 37 da lei de impeachment, viola ali as regras, né, da magistratura. Ele não pode exercer atividade político-partidária. E aí, para quem duvida, né, que isso aconteceu, tá aqui o vídeo do Flávio Dino, onde ele menciona quem deve ser a vice do PT. Dá uma olhada só. Seriedade. Então, uma alegria de ver, Felipe. Em nome dessa amizade, eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora, que vai ficar imbatível, que é a mulher popular, entendeu? Uma coisa que eu pude ver aqui. Vou dar um recado pro Felipe. Põe a Tereza de vice-governadora porque ela é popular. É óbvio, eles vão falar que foi uma brincadeira, foi uma falinha despretensiosa, que não teve conotação política, mas é óbvio que teve. O simples fato do Supremo Tribunal Federal embrenhar tanto na política já mostra que o caminho que o Brasil escolheu não está indo muito bem, não. Pois é, e como se não bastasse, você deve ter percebido a declaração do Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele nada mais, nada menos declarou, né, em alto e bom tom, que ele, durante o período em que ele era presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele andou pedindo ajuda ali para os Estados Unidos, para o governo Biden. Tá aqui a matéria do UOL, que explica, né, matéria do Josias. E aí, a fala do Barroso não caiu muito bem, não. Olha só o que diz o Josias. A fala do Barroso, nos Estados Unidos, sobre golpe, não ajuda a imagem do STF. E não ajuda mesmo. Por quê? Porque o Barroso, ele foi presidente do TSE no período de 2020 a janeiro ou fevereiro de 2022. Bolsonaro era presidente. Não tinha a menor possibilidade de um golpe, haja vista que o Bolsonaro estava com a máquina pública na mão, ele sequer imaginava que ele poderia, vamos dizer assim, ter uma eleição difícil como a que ele teve. Ele não imaginava que isso poderia acontecer. E aí o que aconteceu? Não tem como o Barroso falar
que o Bolsonaro estava tentando um golpe. E o Barroso justamente disse que ele articulou com o Biden para impedir o golpe. Opa, algo de errado não está certo. Bolsonaro não pode dar um golpe em si mesmo. E aí, o Barroso, alguma coisa está de errado. Se realmente existia dados concretos ainda antes de 2022 de um possível golpe, o Barroso não é o presidente do Brasil. Ele não poderia ter violado a soberania ou as prerrogativas do Executivo e da própria Câmara dos Deputados, do próprio Congresso, e falar com o presidente norte-americano. Isso pode ser configurado muito mal, até crime de lesa pátria, se o Lula quiser reclamar. É óbvio. Ou melhor, se o Bolsonaro, porque era a presidência do Bolsonaro. Só que ninguém vai ouvir o Bolsonaro. Esse é o problema. E aí, a grande questão é, se realmente existia um golpe, era o Lula que tinha que agir, e não o Barroso. E se não existia a possibilidade de um golpe, naquela época, pois é, o Barroso estava tentando contra o governo legitimamente eleito, que era quem? O Bolsonaro. E aí o bicho pega. Estaria o Barroso cometendo um atentado violento ao Estado Democrático de Direito? Sei não, hein? Coisa esquisita. Só que tem um problema aqui. Problema grande. Por quê? Parece que o Donald Trump está pondo pressão, sim. Já está se discutindo, hoje, a hipótese do Barroso pular fora do barco. Olha só, tem uma matéria do Estado de Minas aqui que diz o seguinte: Barroso fora do STF, bastidores agitam Brasília. Acompanhe esse trecho aqui comigo. Movimentação no Supremo pode abrir nova vaga para Lula indicar ministro. O Palácio do Planalto detectou sinais de que Luiz Roberto Barroso estaria disposto a deixar o STF após o fim de sua presidência na corte. O ministro nega oficialmente, mas aliados veem na Europa um destino provável, uma embaixada de alto nível. Nos bastidores, o nome de Jorge Messias já é cotado como sucessor. Advogado-geral da União e próximo de Lula, Messias desponta como favorito. Entretanto, cresce a pressão por uma ministra mulher, reacendendo o debate sobre paridade no judiciário, após a nomeação de Flávio Dino no lugar de Rosa Weber. Você entendeu o tamanho do buraco aqui? Pode ser que o Barroso, ao terminar a sua presidência no STF, não é o tempo que ele precisava, ele pega uma embaixada lá na Europa, em algum país top, né? Para Cuba, ninguém quer ir, ser embaixador de Cuba, vai para a Europa, ameniza a situação dele, solta a bomba e vai embora. E aí o Lula coloca um cara que é totalmente alinhado com o Lula, ainda mais do que o Barroso, que é o Messias. E aí, para você não ficar na dúvida e ver que realmente a discussão está acontecendo, olha só essa matéria da revista Isto É. Planalto vê interesse de Barroso em embaixada e já cogita nomeação extra para o STF. Pois é, o Barroso falou que não é bem assim, mas o Palácio tem sinais de que o ministro gostaria sim de assumir uma embaixada na Europa quando deixar a presidência do Supremo, já em setembro, e poderia dar a Lula a chance de escolher um novo ministro. Opa! Será que a pressão de Donald Trump já está começando a surtir efeitos? Ontem, o jornal Metrópolis publicou uma matéria. E na matéria do jornal Metrópolis, ele dizia o seguinte: apesar dos bolsonaristas, o Barroso e o Paulo Gonet foram a Nova York de boas. Ninguém prendeu, ninguém parou eles, a Polícia Federal não parou eles no aeroporto, fizeram nada. Tá vendo o quanto esses bolsonaristas são idiotas? É o que o Metrópolis quis deixar bem claro. Só que tem algo obscuro nessa ida do Barroso. Não é a primeira vez que ele vai. E aí, um ponto chamou a atenção. O Barroso, há alguns dias atrás, ele se encontrou com o ex-presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton. Motivo? Não sei. Há quem diga, as más línguas aqui dizem, que ele poderia estar tentando limpar a sua barra, mostrando que ele não está censurando a liberdade de expressão, e de que o Bill Clinton poderia, de certa forma,
intervir por ele, se por acaso acontecesse qualquer problema. Ah, mas não foi só com o Bill Clinton, não. O presidente da Suprema Corte aqui do Brasil, o Barroso, também se encontrou com o presidente da Suprema Corte lá dos Estados Unidos. O Barroso se reuniu com o presidente da Suprema Corte lá dos Estados Unidos. Num evento na Universidade de Georgetown, em Washington, conversaram sobre papéis dos tribunais superiores nos dois países. Olha só o quanto ele está sendo diplomático agora, né? Depois de tudo isso, principalmente com figuras norte-americanas. E aí é que alguns detalhes começaram a aparecer. Depois da fala do Barroso, tanto quanto até escandalosa, de que foi pedir ajuda para o Bill Clinton para derrubar o Bolsonaro, pois é, uma figura chamada Mike Banks resolveu estar com a língua nos dentes. E aí eu vou te explicar daqui a pouquinho no próximo tópico. Pois é, Mike Banks é um assessor direto, ex-assessor direto do Donald Trump. E ele está fazendo acusações gravíssimas e pesadas, né, contra a Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral. Se você observar essa matéria do jornal Cidade Online, ela diz o seguinte: o Mike Banks choca ao explicar como funcionou a interferência dos Estados Unidos nas eleições no Brasil. Pois é, meu amigo, em um vídeo que está viralizando nas redes sociais, inclusive o próprio Gustavo Gaia fez a publicação desse vídeo, né, no seu canal do YouTube, que tem mais ou menos uns 6 minutos, ele dá um organograma de como a USAID, uma agência americana, enviou dinheiro através de ONGs e fez articulações para fomentar a esquerda, a extrema esquerda aqui, contra o Bolsonaro e articular, né, para que o Bolsonaro caísse, inclusive com ações e reuniões diretas com o presidente do TSE da época, adivinha? O Barroso. Pois é. E aí num trechinho, eu vou até colocar um trechinho aqui para você ver, é em inglês, mas ele fala assim, ó, você pode imaginar que em uma região realmente as pessoas podem escolher um governante, mas, né, pode haver também uma interferência muito grande. E é aí que mora o perigo. Acompanhe só um trechinho desse vídeo. In a really big region, this sprawl looks friggin' enormous. And I'll just give E você pode imaginar que essa grande expansão urbana parece enorme. Eu vou te dar um you exemplo. like just like a short thing, for example, of what happened in Brazil. Sabe um exemplo rápido que aconteceu no Brasil? Because they descended on it like a pack of vultures. Now these are all entities Porque eles atacaram como uma matilha de abutre com todas as entidades financiadas pelo governo dos Estados Unidos. funded by the US government. Now red is funding and the green refers to their direct intermediation work. So you O vermelho se refere ao trabalho direto e o verde se refere à intermediação dos Estados Unidos para interferir direto nas eleições aqui no Brasil. É o que publicou o deputado federal Gustavo Gaia, né? E aí quem quiser acompanhar o vídeo está disponível, né, para que vocês possam ver ali como ele argumenta que houve essa articulação. Agora uma coisa é certa, esse momento em que o Barroso sinaliza a aposentadoria, que o Barroso correu para os Estados Unidos para falar com um monte de gente. Tá, não sei se para você parece, mas para mim tem jeito, dado, tem cheiro, tem cara de desespero. Para mim, o desespero está começando a bater. É fato. E aí, o que você acha? Concorda comigo? Tá tendo desespero ou não? Fala comigo, bebê. E não para por aí. Se tem uma coisa que está minando a popularidade do Lula, mas realmente está despencando a popularidade do Lula, é a tal do escândalo, da fraude contra os velhinhos aposentados. Está arrebentando o Lula. Mas você não tem noção. Literalmente você não tem noção de onde isso pode chegar. Segundo uma matéria publicada lá na Jovem Pan, os sindicatos podem dar com a língua nos dentes. É, literalmente isso. Ou seja,
já pensam em fazer delações premiadas, indicando, literalmente, figuras da esquerda que beneficiaram essa grande fraude que aconteceu. O Sóstenes Cavalcante, né, fez uma publicação aqui. Na publicação do Sóstenes Cavalcante, ele escreveu o seguinte aqui, ó. Urgente, sindicatos já pensam em entregar políticos ligados a roubo dos aposentados. E aí tem um trecho da matéria aqui da Jovem Pan que eu vou colocar aqui para vocês agora. Vários assuntos importantes, mas para começar, de acordo com informações exclusivas da Jovem Pan, que foram obtidas pelo repórter Bruno Pinheiro, de Brasília, fontes ligadas a sindicatos envolvidas nos descontos ilegais do INSS já avaliam fazer uma espécie de delação premiada sobre esse esquema. De acordo com o auxiliar de uma dessas entidades que estão sendo investigadas, o crescimento das fraudes nos últimos anos só foi possível com a ajuda de parlamentares do Congresso, que possibilitaram contatos importantes dentro do governo e também em instituições bancárias. Com a imagem desgastada nas últimas semanas, os investigados afirmam que não pretendem ficar em silêncio por muito tempo, principalmente se uma CPI ou CPMI for instalada, elevando o desconforto de alguns deles. Questionados sobre quem seriam os políticos envolvidos, auxiliares desses sindicatos citam que tanto parlamentares da base governista quanto da oposição estariam fazendo parte desse esquema que desviou mais de 6 bilhões e 300 milhões de 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados e pensionistas. A chapa tá esquentando, não tem dúvida. E esses caras, quando ficam acuados, eles vão dar com a língua nos dentes. Você tem noção do porquê o desespero agora se uma CPI estourar? Você tem noção do tamanho disso? Então, meu irmão, o negócio está pegando, o bicho está pegando. E aí, o que já acontece? Galera da esquerda, do PT, que foi orientada pelo governo para ninguém assinar, ninguém do PT, do PSOL, do PSB, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ninguém dessa galera assinou a CPI para descobrir quem estava roubando os pobres aposentados. Mas alguns, que são do PT, já começam a pular fora do barco e falar, não, eu vou assinar sim essa CPI. Eu quero que seja investigado. Ou seja, é a pressão do povo em cima deles. Dá uma olhada. A CPMI do INSS, o apoio de senadores do PT é isolado e está contradizendo o Planalto. Ou seja, resumindo a história aqui, os senadores, como por exemplo o Fabiano Contarato, eu tenho que dar os parabéns para o Fabiano Contarato, que está confrontando o governo porque ele quer a CPI, eles já começam a assinar a CPI, é ainda a contrassenso do governo. O governo já deu, vamos dizer assim, na linguagem da quebrada, já deu a fita, mano. O que o PT quer fazer? Se por um acaso ele não conseguir segurar o rojão, se a CPI explodir, se ela for instaurada, o governo já separou mundos e fundos e emendas, e nessa eu acho que o STF não vai reclamar, para tentar controlar a relatoria. Tem gente dizendo que o governo Lula já está articulando, inclusive, a Tabata Amaral, para dar aquela passada de pano, né, para o governo. E aí, desculpa, mas tem que ser uma medida muito baixa passar pano para o governo contra esse absurdo que fizeram com os aposentados. Tem que investigar. E se tiver gente da direita, que se lasque, que vá preso, que joguem a chave fora. Não tem que passar pano em ninguém. Agora, que os ventos estão soprando para o lado da esquerda, meu amigo, isso é inquestionável. Até porque se você olhar aqui a fala do William Vac, você vai entender, né? William Vac, você vai entender que realmente tá difícil da esquerda segurar aí o argumento, né? O que o Vinícius aqui escreveu? O William Vac afirma que não colou a tentativa do governo de associar o escândalo do INSS na gestão anterior. E o motivo é muito simples. PT é a sigla comumente vinculada e associada a escândalos de corrupção. Escuta aí.
Apenas no começo também a batalha do governo para se livrar da pecha de corrupção e, como ele tenta, passar a bola para o governo anterior. Esse esforço está sendo profissionalmente articulado e conduzido, mas até aqui não colou, por um motivo simples. Corrupção é um problema generalizado no Brasil e muito antigo, pega os mais variados partidos, mas é o PT a sigla comumente associada aos maiores desses escândalos. O que faz hoje o governo pagar em termos de popularidade pelo que fez e também pelo que não fez. No fundo, o atual escândalo do INSS é apenas mais um exemplo de como grupos privados se apropriam de pedaços da máquina pública brasileira. São sanguessugas cuja sobrevivência é muito facilitada pela notória dificuldade da máquina pública de fiscalizar, controlar a si mesma. Querem outro exemplo? E é um exemplo que não tem a ver diretamente com corrupção, como o caso do INSS, mas é um exemplo de descontrole. Para surpresa da própria equipe econômica, a máquina pública não consegue segurar, controlar o crescimento do número de pessoas que obtêm benefícios de prestação continuada, embora seja o objetivo declarado do governo diminuir e não aumentar esse número. O impacto final dessas situações, particularmente a do INSS, é vergonhosa. O impacto final promete ser aquele que a gente conhece. Talvez alguns criminosos serão apanhados e daqui a algum tempo, talvez até vão para a cadeia. Mas a conta vai ser paga por todos nós. Está apenas no... Literalmente, ele já anunciou que a conta será paga por todos nós. E o pior de tudo isso é que o buraco pode ser muito mais embaixo do que você imagina. Dá uma olhada nisso aqui. O Tribunal de Contas da União apurou uma nova fraude no INSS. Mais de 1,3 milhão de pagamentos indevidos de abonos e seguro-desemprego também. Dá uma olhada nisso. Esse novo processo trata de fraudes, atenção Leilane, atenção assinante, a suspeita de fraudes e, na verdade, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em 1.327.382 benefícios do abono salarial, o que representa quase 6% de todos os abonos salariais pagos pelo INSS e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. A bomba só aumenta, a bomba só estoura. E aí, eu vou fazer um exercíciozinho mental, tá? Vamos fazer uma tarefinha agora, todo mundo junto, vamos fazer a tarefa. Se você precisar da orientação de um advogado, eu como advogado só vou dar uma dica para você. Assista, reflita, pense, mas não responda. Afinal, a gente não está numa democracia. Assiste esse trecho aqui e pensa comigo, é um exercício de lógica. Assiste. Trump é um bilionário e chamou bilionários para compor o governo. Bolsonaro é um militar e chamou militares para compor o governo. E na frase Lula é um e chamou para compor o governo, seu advogado permitiria você completar essa frase? Permito não. Não responda isso. Não fale nada. Só guarda na sua cabecinha. Só responde se você tiver coragem demais. Mas você sabe. Perigoso. Muito perigoso. Tá bom? E é isso, pessoal. Ó, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Vamos lá, pessoal. Eu fiz uma enquete perguntando para vocês, né, se vocês querem esse novo formato onde eu separo as matérias. Você viu que tem um timing aí separando de uma matéria para outra, a matéria do STF é uma, a matéria do INSS é outra. E aí, eu fiz a enquete, né? Mais de 13 mil pessoas responderam. 78, a última vez que eu olhei, 78% das pessoas queriam que eu separasse as matérias, tá? E aí, só o restante não queria que eu separasse as matérias, 22%. Então, como a gente é democrático, né? Venceu a maioria, a gente vai separando as matérias aqui. E aí teve essa mudança aqui, vocês viram, perceberam aqui que teve uma mudança também no formato. Foi para facilitar a forma de gravar e foi para facilitar jogar isso também em outras plataformas, para que as pessoas tenham mais conhecimento. TikTok, Instagram e aquelas que têm uma plataforma, né, vertical. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ser sinceros, ficou mais bonito, né? Eu caprichei, foi eu mesmo que montei, tá?
caprichei aqui para trazer um conteúdo bem bonitinho para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, ó. Põe água no feijão, meio-dia eu tô aqui pra gente poder bater um papo sobre política e entender um pouco mais o que tá rolando nesse Brasilzão boronil. Fechou? Grande abraço e eu vejo vocês daqui a pouquinho, tá? Não demora não, eu tô de volta pra te encher o saco um pouquinho mais. Abraço.